Graças, paz, amados. Pastor Eli Velasque, da ICB Marechal Rondon, em Salvador, Bahia. Mais uma vez aqui com os irmãos. Hoje nós temos uma palavra para compartilhar, um tema muito recorrente nos nossos dias e que Deus colocou assim em nosso coração para a gente ministrar aos irmãos, contar algum testemunho também aos irmãos. Me permita beber um pouco d'água. Dizer para aqueles que vão nos ouvir que existe vida após a rejeição. Existe vida após a rejeição. Existe uma história. Aliás, a história começa após a rejeição. Posso falar isso para vocês. Então hoje neste tema, neste assunto que é tão importante e tão relevante para o reino de Deus, para os nossos dias, para a igreja deste tempo, que essa ministração de hoje possa trazer vida à sua vida, que possa trazer uma esperança, possa trazer fé e esperança para você e para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Marinalva, que já está aí conosco. À medida que for chegando, vá glorificando o nome do Senhor, vá saudando aí com a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, irmã Marinalva. Deus abençoe sua vida, minha amada, sua casa, sua família e o seu ministério, o seu relacionamento com Deus cada dia seja mais abençoado diante da presença dele. A expectativa foi muita para este dia hoje, né? Dentro de tantos assuntos que podem ser ministrados, esse é um assunto de extrema relevância e que precisa ser levado com seriedade, precisa ser levado com responsabilidade, porque nós estamos falando de vidas. Então as pessoas, eu aprendi cedo que as pessoas não são volumes, as pessoas não são meros volumes que a gente conduz daqui para acolá. Pessoas são pessoas, gente é gente. Então gente deve ser tratado como gente e não como volumes que a gente pode transportar de um lugar para outro como se fossem mercadorias. Em nossa mente, nosso coração está muito claro que o respeito é a base de todo qualquer relacionamento bem sucedido, e o mínimo que nós podemos ter por aqueles que nos ouvem é respeito. Não dá para a gente subestimar a inteligência dos irmãos, não dá para a gente chegar nas lives e querer entregar palha para as pessoas simplesmente para estar aqui falando alguma coisa. Não, a responsabilidade que temos é muito grande. Aquilo que falamos aqui e ministramos para os irmãos aqui, existe um bastidor, existe um devocional com Deus para que a gente não fale nada da gente mesmo, para que aquilo que a gente fale sirva de vida às pessoas que nos ouvem. Então, neste dia de hoje, Deus vai trazer assim muita cura para aqueles que vão acompanhar essa live. Se você já quiser compartilhar essa live, fique à vontade, que vai curar a vida de quem ouvir. Quem ouvir essa live hoje vai ser curado pela palavra do Senhor, não por causa do pastor Eli, apesar do testemunho que nós vamos contar, mas por causa de Deus, da pessoa do Espírito Santo que está aqui. Ele tem desejo de curar os corações feridos e revelar a graça e a glória dele sobre a vida daqueles que estão inclinados para ele, estão inclinados para o trono dele, que está buscando a ele em espírito e em verdade. Então que hoje nós estejamos assim alinhados com o Senhor. Deus abençoe nosso irmão Marcos Paim, que já passou por aí, já deu uma curtida. Não sei se ele ainda está aí ainda. Nossa irmã Marineuva também, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, quero que os irmãos fiquem bem atentos. Eu vou até agilizar aqui para soltar o louvor, para que a gente tenha um tempo razoável para poder ministrar para os irmãos e as vidas sejam edificadas. Prepare o coração, prepare a mente, prepare o coração, prepare as vasilhas para receber a palavra do Senhor. Prepare os lenços também, se quiser, porque Deus vai tocar em feridas profundas da alma de algumas pessoas, mas não é para magoar, é para trazer cura, para trazer restauração. Então fique na dispensação da graça, porque vai ter mover de Deus aqui nessa live hoje. Eu creio e por isso profetizo nesta noite. Eu quero já compartilhar com os irmãos, já um louvor do nosso irmão Anderson Freire,
Deus não te rejeita. Esse hino é muito forte, eu quero compartilhar com os irmãos. Recebe aí esse louvor, recebe aí essa adoração que nós vamos compartilhar com os irmãos agora. O nosso irmão Anderson Freire. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. O tema é Deus não te rejeita. É assim mesmo, Deus nunca nos rejeita, querido. Ouve aí esse louvor, essa adoração em nome de Jesus. E vai deixando o Espírito Santo já falar com você. Enquanto isso eu bebo um pouco d'água aqui. Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. Ouve este louvor. Ouve este louvor nessa noite. E além do pecado, muito além de mim. Deus abençoe nosso irmão José Anderson Bonfim, em nome de Jesus. A aparência é normal, mas o coração pra Deus eu preciso. À medida que você for chegando, passando por aí, vai deixando uma saudação que no final nós fazemos menção aos irmãos. Deus continue abençoando a todos que estão aí já. Aleluia. Deus abençoe os irmãos que já estão chegando aí. Estou visualizando ali, não sei se é um amado amigo nosso, pastor. Se assim já for, receba o nosso abraço, meu irmão. Muito bom ter o irmão aqui conosco. Ouve esse louvor. Deixa esse louvor curar seu coração. Deixa ele fortalecer você. Pegou, a árvore é mais forte que o vento, querido. Não adianta a tempestade não. Não arranca não. Carvalho não são arrancados do chão facilmente como gostamos não. Capim é arrancado facilmente, carvalho não. Você é um carvalho de justiça plantado pelo Senhor, junto a ribeiro de águas, e dá seu fruto na estação própria. Deus abençoe o nosso irmão pastor Josué Ferreira. Forte abraço, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. Deus continue te abençoando. Ouve aí essa música, que nós já está basicamente caminhando para o final da música, mas ela é muito forte. Você não é definido pelo seu passado, você é definido por aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Você é definido pelo que Deus escreveu a seu respeito. Deus abençoe a Simone Araújo. Seja bem-vinda, minha amiga. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família com a paz do Senhor Jesus. Você não é um fruto qualquer, a árvore é mais forte que o vento. Guarde essa frase: a árvore é mais forte que o vento. A árvore é mais forte que o vento. Olha que coisa tremenda essa música. Ouve essa adoração. Ouve essa adoração.
transforma em meio ao sofrimento. Que coisa tremenda. É assim que acontece. É assim que acontece diante de Deus. É tremendo isso diante de Deus. Ele nos transforma em meio ao sofrimento. Uma coisa que eu aprendi sobre os carvalhos, o Senhor nos chama de carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Deus abençoe o nosso irmão Anderson Freire. O Senhor nos chama de carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Uma coisa que eu aprendi sobre os carvalhos é que na tempestade, literalmente, esse é um mecanismo de defesa da árvore carvalho. Na tempestade ele aprofunda as raízes dele no solo para não ser arrancadas pelo vento nem pela força, a fúria da tempestade. É por isso que Deus nos chama de carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Porque quando as situações nos desafiam, nós aprendemos a aprofundar nossas raízes em Deus. E quando aprofundamos nossas raízes em Deus, nada pode nos tirar do nosso lugar, da posição que Deus nos colocou. Então, já dá esse insight aqui no início. Nosso irmão Ledino Macedo, seja bem-vindo mais uma vez a esta live. Avisar os irmãos da ICB Marechal Rondon, ICB Mata de São João, que está aí a nossa irmã Marinalva. Acredito que alguns irmãos vão chegar depois, que no próximo domingo, de amanhã a 8, nós estaremos aí em Mata de São João, servindo a Deus, servindo a ICB Mata de São João, a igreja onde nossa mãe pastoreia. E vai ser um prazer enorme ministrar os irmãos aí, ser servo para os irmãos aí na igreja ICB Mata de São João, no próximo domingo, de amanhã a 8. Estaremos aí na direção do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, que é para a gente já remir o tempo e já começarmos a tomar o caminho para essa ministração dessa noite, em nome de Jesus. Fecha teus olhos aí onde você está, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, diante dos Teus servos, para ministrar a Tua igreja e a todos aqueles que chegarem ao nosso alcance, a todos os Teus servos que nos ouvem agora, ó Deus, a cada família, a cada ministério aí representado, que eles possam ser edificados no Senhor e na força do Seu poder, através desta palavra que será ministrada a nós nesta noite. Ó Deus, que a Tua vida seja ministrada dentro da nossa vida. Nós nos colocamos à Tua disposição para sermos usados por Ti. Toma minha mente, o meu coração, meus lábios, toma minha língua, sequestra a minha língua, para que tudo que falemos aqui nessa noite seja aquilo que está no Teu coração para o Teu povo que nos ouve agora e para aqueles que nos ouvirão depois. Que seja feita a Tua vontade neste lugar, pois importa que Tu cresças e que nós diminuamos. Que o Teu nome seja exaltado e as vidas sejam edificadas. Em nome do Senhor Jesus, estabelece o Seu reino, o Seu trono aqui entre nós. Põe o Seu trono entre este lugar em que estamos e entre este lugar onde o Teu povo, a Tua serva ou o Teu servo está acompanhando esta live. E que a vida do Senhor suba pelo ar nesta noite, através da ministração da Tua palavra, da palavra profética que será liberada, das orações, e o Teu povo seja edificado. Nós não viemos aqui apenas para entreter, ou melhor, não viemos para entreter este povo, mas nós viemos para edificar através da ministração da Tua palavra. Então nos dê graça para poder falar aquilo que sozinho o Senhor sabe que eu não posso falar. Mas contigo nós somos mais do que vencedores. Então que o Senhor tome a direção, tome as rédeas, tome o controle de tudo que será feito nesta live. Ó Deus, repreende todo o espírito devorador, roubador da palavra, e que o Teu povo seja edificado, que a mente deles sirvam como um terreno, uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra e produzir, ó Deus, uma frutificação espiritual e frutificação também material pela força da Tua palavra, pela força do Teu poder liberado em nós. Dai-nos graça outra vez para poder fazer aquilo que está no Teu coração para este povo. Abençoa aqueles que vão assistir depois, aqueles que vão acompanhar através dos compartilhamentos, que todos eles sejam edificados no Senhor e na força do Seu poder. Toma, Senhor, nosso coração, toma a nossa vida, livra-nos de nós mesmos,
livra-nos de tudo que nos impede de promover e de encher-se de Ti e de promover a plenitude do Teu Espírito em nós, e nos dê graça para buscar na Tua Palavra a direção que precisamos para viver uma vida plena diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo em Tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Deus abençoe os amados que já estão aí. Vamos para essa live, porque o tempo está ali decorrendo já e o relógio é adversário, né? Mas louvado seja Deus por você que já está aí. Olha, irmão, mas tem tanta coisa boa para nós nessa noite através dessa live. Se você quiser compartilhar ou convidar alguém para assistir, ainda dá tempo de você convidar alguém para assistir ou compartilhar, porque muita coisa vai vir de Deus para a nossa vida nessa noite. Supere a dor da rejeição. Só quem foi rejeitado sabe a dor que isso causa. Só quem passou pela rejeição sabe o efeito que isso causa na psique, na mente humana, no coração, no caráter, muitas vezes, da pessoa. É muito fácil falar de rejeição, assim como é muito fácil falar de outras coisas, como de fé, é muito fácil falar de fé, é muito fácil falar de superação. Nós amamos falar de pregar sobre Abraão, mas a maioria de nós não queremos ter a experiência que Abraão teve de ter que sair do lugar de conforto, onde ele estava, sem saber para onde estava indo, e ir para um lugar que ele nem sabia qual era, mas sabia que Deus estava no controle. Então, para isso é necessário muito desprendimento, muita fé, manifestar muita fé, para poder viver o sobrenatural de Deus. E a rejeição não é diferente. A rejeição é algo que marca muito a vida das pessoas. Nós vamos ouvir a história de um jovem que vocês todos conhecem, e baseado nessa história nós trilharemos aquilo que Deus colocou para nós aqui nessa noite. Mas a rejeição, ela é ruim vinda de qualquer fonte, de qualquer lado ela é ruim. Seja a rejeição de um pai que rejeita um filho, seja uma mãe que rejeita um filho, seja um homem que rejeita a mulher, ou seja a mulher que rejeita o homem, ou seja um colega, um amigo que dá as costas para o outro amigo. De qualquer fonte que a rejeição vier, ela causa sulcos profundos na alma da pessoa, causa valas profundas na alma da pessoa, e verdadeiramente só amparado por Deus para poder ser restaurado do estrago que a rejeição pode fazer. Mas Deus, ele é médico dos médicos, e ainda há médico em Gileade. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então fique na dispensação da graça, porque Deus está conosco nessa noite. Nós vamos falar sobre a história de um jovem que você conhece, um garoto de 17 anos chamado José, amado pelo pai, muito amado pelo pai. O pai tinha uma afeição especial por José e cuidava de José de uma maneira assim diferenciada de como ele fazia com seus irmãos. E essa história está em Gênesis 37. Nós vamos ler do versículo 3 em diante para a gente fundamentar esta live nessa noite. Dentro da palavra, esse é o texto base da nossa ministração nessa noite. É essa história de José, que você até já conhece. Mas eu inclusive até ministrei outro dia aqui falando sobre... Li até esse texto, mas em outro tema, com outra conotação. Me parece que o tema da live era o copeiro, alguma coisa sobre o copeiro, agora eu não lembrei direito, mas sei que era sobre o copeiro, uma live que nós ministramos. Mas hoje nós vamos ministrar numa linha diferente, porque vamos falar da questão específica da rejeição que José passou. Então, se você já está com Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Gênesis 37. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Deus vai falar conosco hoje, irmão. Deus vai ter cura para nós hoje. Tem testemunho hoje. Nós vamos dar um testemunho breve, rápido para os irmãos. E vai ter feridas sendo saradas na alma nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu assim creio. Por isso eu reestimulo a você que já está aí. Se você quiser compartilhar, vai abençoar a vida de muitas pessoas. A palavra diz assim, olha: Israel, ou seja, Jacó, amava mais a José do que os seus outros irmãos,
porque ele era o filho da sua velhice, ou seja, era o caçula, o filho da sua velhice. Eu sou filho da velhice de meu pai. Eu sou caçula também, até postei isso aí hoje. Ele era filho da velhice e mandou fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos e o odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais falar de maneira amigável. A coisa estava ficando tão preta lá no meio dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, que os outros irmãos não conseguiam nem traçar um lapso de conversa com José, porque a intolerância era grande. O ódio deles era muito grande com relação a José, porque ele havia percebido que o pai amava mais a José do que aos seus irmãos. Deus abençoe nosso irmão aí, Ioane Silva. Desculpe. Seja bem-vindo na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Então Jacó amava mais ainda José do que os outros irmãos. Fez uma túnica bonita, irmãos. Vocês precisam meditar ou ver aí nos filmes que já passou. Eles imitam ali aquilo que a Bíblia diz. Uma túnica bonita, colorida para o seu filho mais novo, porque era o filho da sua velhice, era a sua última semente na terra. E Jacó tinha um cuidado especial com José, mas isso rendeu a José muitas perseguições e o ódio dos seus irmãos, o rancor, a intolerância dos seus irmãos. No versículo 5 diz assim: ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: houve o sonho que tive, pareceu-me que estávamos atando feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso que governar como rei, ou dominar como senhor sobre nós? E eles o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Cada vez que José falava aquilo que Deus havia colocado dentro dele, mais ainda os seus irmãos o odiavam e o rejeitavam, porque queriam se livrar de José, para que ele não fosse assim o pretensioso, para que ele não fosse assim o preterido do pai, para que ele não fosse o queridinho do papai, como ele era representado naquele dia. Eu sou o mais novo da minha família, mas eu costumo dizer que na minha casa eu sou o caçula mais velho. O caçula mais velho é aquele que muitas vezes ele quer se posicionar para resolver as questões dos outros que são ao redor, mesmo não sendo mais velho. Eu sempre tive essa característica, então eu não fui o queridinho do papai, não. Meu pai me ama de maneira incondicional, mas eu cresci com essa convicção de que eu deveria fazer a diferença, e de que eu deveria abençoar a minha família, que eu deveria cuidar da minha família e fazer tudo que tivesse ao meu alcance para que a minha família fosse bem sucedida e fosse feliz. Então, quando José contou o sonho, a primeira coisa que eles disseram foi: se vocês querem governar, você quer governar sobre nós? Você quer nos dominar? Você quer ser nosso Senhor? Você é o mais novo e quer ser o nosso Senhor? Quem é você? Como é que pode? Eu posso, parafraseando aqui, né? Eu posso imaginar eles dizendo: como é que pode você, um fedelho, desculpe o termo, 17 anos de idade, quer falar conosco, que já somos prontos, homens feitos, preparados pela vida, você quer se destacar diante de nós? Isso acontece até hoje, irmão, nas igrejas, nas famílias, nos colégios, nas faculdades, acontece até hoje. É só você falar das ideias que estão dentro de você, dos sonhos que estão dentro de você, você vai começar a incomodar algumas pessoas que estiverem ao seu redor, e você vai precisar estar pronto para isso. E aqui no versículo 9 diz assim: depois José teve ainda outro sonho. Aqui foi o que foi o pior. Teve ainda outro sonho, contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante de mim. Olha que coisa. Primeiro sonho, ele disse assim: os seus feixes. Eu tinha um feixe, ele ficava de pé, e depois vinham os seus feixes e se inclinavam diante do meu. Então aí aquilo gerou ira no coração dos irmãos de José, porque eles haviam
Imaginava que ele queria ser melhor do que todo mundo, como é até hoje tem. Se você falar alguma coisa diferente, alguma coisa que Deus revelou a você, todo mundo vai achar que você está querendo ser melhor do que os outros, e é necessário que você tenha cuidado com isso aí. Então ele disse: sonhei dessa vez que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Era o mesmo que está dizendo que o pai, a mãe e os 11 irmãos iriam se curvar diante dele. Então os irmãos ainda se enfureceram ainda mais. Diz: assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que tiveste, meu filho? Iríamos todos, então eu, a mãe e a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos com o rosto em terra diante de ti. Jacó amava José, mas começou a ficar confuso com os sonhos que José tinha ministrado, com os sonhos que Deus havia ministrado na mente e no coração de José. Deixa eu fazer uma vírgula aqui, querido. Quando você começar a falar daquilo que Deus colocou na sua vida, na sua mente, no seu coração, da palavra, da revelação, da visão que Deus colocou no seu coração, vai ter um bocado de gente se levantando contra você, alguns que você nem sabe que é seu inimigo, mas vai se tornar inimigo gratuito, e Deus vai te dar livramento de todos eles, porque Deus ampara aqueles que são seus, em todo o tempo. Então, no mesmo instante, no versículo 11 diz: no mesmo instante seus irmãos arderam de ciúme dele. Olha que coisa, irmão. O ciúme é um negócio mortal, viu? O ciúme é um negócio terrível. Arderam de ciúme dele, seu pai, contanto, passou a refletir sobre o que ouvira, guardou só no coração o que ouvira, mas os irmãos ficaram inconformados com a situação que José estava manifestando, aquilo que José estava falando, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. Toma muito cuidado na hora que você for contar seus sonhos para os outros, viu, irmão? Porque você pode ganhar inimigos gratuitos. Você nem sabe que eles estão ali só porque você tem um potencial. Eles perceberam que você tem um potencial, eles vão começar a te perseguir. Fique atento com relação a isso aí, e Deus te dará livramento de todos eles, em nome de Jesus. Fique na dispensação, que estamos na leitura ainda. É uma leitura extensa, mas já já a gente termina a leitura para a gente fundamentar. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas, foram pastorear as ovelhas, né? E as cabras de seu pai, até os pastos que ficavam próximo da cidade de Siquém. Versículo 12 eu li de Gênesis 37. Versículo 13 diz: então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. José era servo, era predisposto, era uma pessoa proativa, né, disponível sempre para servir, estava sempre disposto a servir, e muitas vezes nós estamos dispostos a servir e não somos compreendidos com isso, mas Deus está te vendo, Deus está anotando tudo no livro dele, e vai te contemplar e vai te responder com graça e com livramento e com provisão. Versículo 14 diz: e prosseguiu José, e prosseguiu Jacó: vai então, vê como estão os seus irmãos e os rebanhos, e traz-me notícia. Ou seja, vá lá. José era um garoto de recado, né? Vá lá, veja como estão os seus irmãos e me traga notícia de como estão os seus irmãos. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. José se perdeu do caminho, como estava próximo de Siquém. No verso 18, diz assim: eles o viram de longe. Já pulei alguns versículos aí, mas diz: eles o viram de longe, os irmãos de José, quando José foi ao encontro dele, tomou informação em Dan, ou em Dotã, me parece, e o rapaz informou, o Senhor informou: olha, eles foram por ali, José foi ao encontro deles, e os irmãos de José viram José de longe, antes que pudesse chegar mais perto, tramaram matar José. Que coisa terrível, irmão. Tramaram matar José. Já tinham rejeitado ele no coração fazia tempo, já tinham rejeitado ele no coração fazia muito tempo, desde que ele começou a falar, desde que o pai fez a túnica para ele, que os irmãos dele já tinham rejeitado ele no coração. E a rejeição, ela começa no coração e se manifesta nas atitudes. Muitas vezes, quando a pessoa não tolera a outra, ela vai fazer de tudo para se livrar da presença daquela pessoa, como fez os irmãos de José. Versículo 19 diz: e combinaram entre si, eis que vem aproximando aquele sonhador. Olha como ele era conhecido, vem aquele sonhador. Vê se muitas vezes você já não foi tido nessa conta. Aquele sonhador ali, vem aquele sonhadorzinho ali,
que só faz falar as coisas e as coisas não acontecem. Vem aquele sonhador, você já deve ter ouvido isso aí. Vinde, aí tramaram alguns, a maioria deles, vinde, matemo-lo, joguemos-lo numa cisterna qualquer e diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com o sonho dele, com os seus sonhos. Ou seja, vamos jogar ele na cisterna, que eu quero ver o que é que vai acontecer com os sonhos dele, com essa mania de grandeza que ele tem. Eu quero ver dentro da cisterna o que é que ele vai fazer com a mania de grandeza que ele tem. Jeremias também foi jogado dentro da cisterna por pregar a palavra de Deus. E às vezes nós somos lançados nas cisternas espirituais por muitos que nos rodeiam, que não conseguem aceitar quem somos e a unção de Deus na nossa vida e aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas fique firme que Deus está no controle. Veremos o que acontecerá com seu sonho. Mas Rúben chegou e disse assim: todavia Rúben, ouvindo isso, disse: salva-o de suas mãos e propõe aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Rúben: não derramareis sangue humano, lance neste poço aqui no deserto, não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Isso já era Deus manifestando o livramento na vida de José, usando Rúben para interceder por ele. Você conhece a história, fique na direção de Deus aí, que Deus vai ter coisa para falar conosco aqui. E somente disseram assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo ao seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-se da sua túnica, despojaram-no da sua túnica. A primeira coisa que eles rasgaram foi a túnica que o pai deu, irmão. A primeira coisa que o invejoso, o intolerante, a primeira coisa que o homem iracundo, irascível vai tentar tirar de você é a graça que Deus te deu, é a unção que Deus te deu. Vai tentar lançar em você, dizer que você não é aquilo que Deus chamou você para ser. E isso você precisa estar atento, porque Deus vai te dar livramento no meio do caminho. Arremessaram contra ele, tiraram as túnicas, tiraram a sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada, era uma túnica bonita, tirou o que ele se vestia e arremessaram ele e lançaram na cisterna que era vazia. Na cisterna era um poço vazio e sem água. Pronto a nossa leitura aqui. Era um poço vazio e sem água. Repito, a rejeição dos irmãos de José começaram desde o momento que eles perceberam o pai criando a túnica, quando mandou fazer a túnica para seu filho. Eu não sei como é que a rejeição chegou para você, nem chegou para a sua vida, nem chegou na sua história. Eu não sei de que maneira ela entrou no seu caminho, mas de uma coisa eu sei: o Deus que é médico dos médicos está ao nosso favor. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam está olhando a nossa vida, está vendo a nossa história, está vendo as injustiças que estão sendo levantadas contra nós, está vendo as palavras contrárias, palavras de maldição. Deus está vendo tudo aquilo que os seus inimigos estão tramando contra a sua vida. Nós ministramos ontem aqui na igreja, no culto presencial, aquele trecho lá de Balaque. Deus está vendo, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus deseja abençoar, ninguém pode lançar palavra de maldição em quem aquele Deus marcou com palavras de vida. Quando Balaão decidiu amaldiçoar porque havia recebido a promessa, havia recebido as propostas, a propina, né? As riquezas de Balaque, quando ele foi liberar a palavra de maldição, Deus mudava a palavra na boca de Balaão, e ao invés dele falar eu te amaldiçoo, as palavras minhas, eu te abençoo, ao invés de dizer você está condenado, ele dizia você está absolvido, você é guardado pelo Senhor. Então, quando o seu inimigo se levantar contra você e tentar lançar palavra de maldição contra a sua vida por conta da inveja, por conta da ira, por conta da rejeição que está no coração dele contra a sua vida, toda palavra de maldição vai ser desfeita na autoridade do nome de Jesus, e você vai passar por este mar com os pés enxutos, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele trabalha por aqueles que confiam nele. Se você continuar confiando no Senhor, Deus estará trabalhando em seu favor. Eu não sei quem foi a vida que te alvejou
com a rejeição, que te alvejou com a trama para tentar destruir seu ministério, ou sua casa, ou seu casamento, ou sua família, ou talvez o seu emprego, a sua posição, ou talvez até o seu lugar onde você mora se levantou para lhe perseguir. Mas eu já declaro nessa noite sobre a sua vida que todo o laço do passarinheiro já foi quebrado e o Senhor está restaurando as áreas feridas na sua alma, no seu coração. Deus está colocando a mão lá no lugar mais profundo, porque a rejeição ela causa sulcos profundos na alma da pessoa, e Ele está colocando as mãos. Sinta o Senhor colocar as mãos no seu peito agora e entrar, tocar no seu coração e restaurar a sua vida, restaurar a sua psique, restaurar os seus sentimentos, as suas emoções, na autoridade do nome de Jesus. Você precisa entender que um dos principais motivos que a rejeição é gerada, querido, preste atenção nisso, é porque as pessoas odeiam tudo que não se parece com ela. As pessoas odeiam tudo que não se parece com ela. As pessoas têm uma mania de achar que tudo tem que ser igual a ela. Se não for igual, não presta. As pessoas têm a mania de achar que tudo tem que ser. Deus abençoe a nossa irmã Jesse, Deus abençoe a nossa irmã Rita Vidal. As pessoas têm essa mania de dizer, não, tem que ser igual a mim, se não for igual a mim, não presta. E todas as pessoas que rejeitam outra é porque não aceitam quem a pessoa é, não aceita a individualidade da pessoa, não aceita a unicidade da pessoa. Cada pessoa é única, ela tem uma forma de ser, uma forma de se expressar, uma forma de falar, uma forma de interagir, de tratar as pessoas. Cada pessoa é única. Paz e graça, amada. Deus abençoe, irmã Rita Vidal. E as pessoas não conseguem entender que nós somos diferentes e por isso querem rejeitar as pessoas. Deus te livre dessas pessoas que nos odeiam, tentando nos rejeitar porque somos diferentes dela, porque a gente não fala como ela, porque a gente não quer seguir o mesmo caminho que ela, porque a gente não é fofoqueiro. Desculpa já falar assim, aliás, desculpa, não vou falar mesmo. Desculpa. Porque não é fofoqueiro, porque não compartilha com maledicência, porque não compartilha com malícia, com coisas negativas, porque não aceita falar mal do outro, porque não aceita falar mal do líder, não aceita falar mal dos servos, não aceita falar mal do irmão, não aceita falar mal do colega de trabalho. As pessoas odeiam tudo que é diferente delas. E os irmãos de José foram isso, eles odiaram José porque José era diferente deles. Eles rejeitaram quando viu José receber aquela túnica bonita que o pai decidiu honrar, que já era propósito de Deus na vida de José. Pegue isso, o propósito de Deus para a sua vida, ninguém vai impedir que ele chegue até você. A honra que Deus tem preparado para a sua vida, ninguém vai impedir. Não adianta traição, não adianta levante, não adianta dissimulação, não adianta malícia, não adianta fofoca, não adianta disse-me-disse, não adianta palavra de maldição lançada, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Não adianta os inimigos prepararem conselho, armarem conselho no secreto contra a sua vida, rejeitarem você e dizer assim que você não vai para lugar nenhum, porque Deus já escreveu a sua história, querido. Ele não tem nada a ver com isso. A caneta está na mão de Deus, e quem está escrevendo a sua história é Deus. E se houve aí um momento de dor, de frustração, Deus já te viu, já está lhe dando a cura, já está lhe dando um remédio para você ser sarado nesta área aí em que você foi rejeitado. Entenda que quando você falar do que está dentro de você, as pessoas vão te odiar e vão te rejeitar. Toda vez que você manifestar o que Deus colocou dentro de você, começar a falar, começar a verbalizar a visão de Deus que está dentro de você, os propósitos de Deus que está dentro de você, eles vão começar a te odiar e vão te rejeitar. E aqui eu já te dou até uma vacina rapidinho aqui, para você já pegar aqui. Preste bem atenção em quem você compartilha com aquilo que você tem, com os seus projetos, com a sua mente, com o seu querer, com o seu projeto para a sua vida. Preste atenção com quem você compartilha. Não é todo mundo que você pode falar da sua vida. Eu tenho ministrado isso insistentemente. Não fale para todo mundo da sua vida, só fale da sua vida para quem recebeu o direito de você compartilhar a sua confiança, para quem recebeu o direito de você confiar nele para compartilhar. Se não recebeu o direito de compartilhar, irmão, não vá nesse caminho. Pode chutar que é laço, porque o inimigo é peçonhento e ele vem com aquele arzinho de gente boa, ele vem com aquele arzinho de quem quer o bem, mas na realidade no coração já está a malícia, já rejeitou porque viu o potencial de Deus em você. Mas você será guardado de todo o laço do passarinheiro, de todos os laços que estão armando no secreto contra a sua vida. Você será guardado.
vão te rejeitar e te odiar porque não suportarão conviver com a visão, com sua visão, com seu sonho, com aquilo que Deus colocou dentro de você. Foi o que aconteceu com José. A rejeição muitas vezes pode vir por muitos motivos, irmão. Muitos motivos podem gerar a rejeição. A rejeição pode vir por causa da inveja. A rejeição pode vir porque você falhou com alguém. De repente você falhou e deu legalidade a alguém e aquela pessoa te rejeitou. Pode ser isso também, que a rejeição venha para a pessoa. Mas são muitos os motivos pelos quais a rejeição vem. A pessoa não aceita as suas diferenças, não aceita quem é você, ou a rejeição vem pela traição. Às vezes a pessoa é dissimulada, já traiu, fica rejeitando e não quer se arrepender, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pode ser por traições, por infidelidade, não importa qual foi o motivo da rejeição. Deus, Ele é fiel e vai te conservar em vida para você viver tudo aquilo que Ele tem projetado para a sua vida. Pode superar a dor da rejeição, pode superar a dor dos dedinhos apontados para você, dizendo que você não era, que você não tem condição, que você não é digno. Pode superar, porque Deus já tomou a sua causa, Ele é seu advogado e está intercedendo por você junto ao Pai, querido. Então não dê ouvido a vozes dos acusadores, ouça a voz daquele que está te levantando dessa situação, ouça a voz daquele que está curando os sulcos profundos, as valas profundas que a rejeição causa na psique da pessoa, irmão. A rejeição causa danos terríveis ao emocional da pessoa, à psique da pessoa. Uma pessoa rejeitada, ela sofre muito, porque a rejeição não foi feita para nós. Nós fomos feitos para ser aceitos, para ser amados, mas muita gente está pronto para rejeitar, para colocar a pessoa, o veneno dele sobre as pessoas, e muitas vezes não entende as valas, os efeitos colaterais que a rejeição pode causar na mente, no coração da pessoa. Mas Deus está lhe dando a graça de você superar a rejeição. Deus vai lhe dar a graça. Você que me ouve agora e me ouvirá depois, vai te dar a graça. A rejeição não vai te sufocar, não, querido. Ela não vai castrar o seu potencial, não. Ela não vai castrar o seu potencial, porque Deus estará do seu lado, como esteve do lado de José. Eles lançaram José no poço. O primeiro lugar que eles lançaram, José foi do poço. Depois a história continua e eles tiraram José do poço e venderam para os midianitas, até José chegar na casa de Potifar, ser servo de Potifar. Você conhece a história, até a mulher de Potifar querer deitar com José, José rejeitar e ela incriminar ele e ele parar na prisão. Então a rejeição gera isso. Imagine um garoto de 17 anos sendo perseguido pelos seus irmãos que não aceitavam quem ele era só porque o pai o amava. O inimigo não te aceita porque o pai te ama. O inimigo não te aceita porque o pai tem um propósito para você. Ele já preparou uma túnica adornada para a sua vida e já separou para lhe entregar. Por isso que o inimigo tem se levantado, tem com ira, com fúria contra a sua vida, mas você é escolhido de Deus. Existe um projeto de Deus na sua vida que o inimigo não vai poder frustrar. Você vai superar todas as dores e vai chegar ao próximo nível, você vai para o próximo degrau, porque Deus vai te dar a graça de você abandonar este degrau onde você está. A rejeição muitas vezes causa frustração, amados, causa sentimento de impotência. A rejeição causa isso. A gente se sente fragilizado, a gente se sente um nada. Como é que o senhor fala com tanta convicção, pastor? Porque eu já sei, eu passei por isso, amado. Eu passei por isso que eu posso dizer com muita propriedade. Então a rejeição machuca a gente, ela quer se livrar do nosso potencial, quer dizer que nós somos impotentes, gerar um sentimento de impotência, mas o segredo está em você utilizar a fé. Use a sua fé e livre-se disso, da rejeição, e livre-se do preconceito que as pessoas levantam contra nós. Livre-se das palavras de maldição através da fé. Use a sua fé. A fé é um escudo que você tem para ir avançando enquanto o inimigo fica tentando lhe atingir sem conseguir, porque Deus é Deus e o resto é Baal. Não adianta o inimigo se levantar, não, querido, porque Deus já guardou você, tem um propósito para a sua vida. Aliás, Ele já te mostrou o propósito. Porque Ele te mostrou e você verbalizou, é que o inimigo começou a te perseguir, mas de todos os ardis do inimigo, Deus te dará livramento. José levou 13 anos, eu quero que vocês meditem comigo aqui, 13 ou 14 anos mais ou menos, na prisão, mano, por nada, só por conta de que seus irmãos o rejeitaram, porque ele não aceitava do jeito que ele era. 13 anos, 14 anos, sei lá, mais ou menos 13 anos lá dentro, se não me falha a memória. Na prisão, um jovem que era o queridinho do papai,
que tinha as roupas especiais, que papai comprava roupa cara para ele, papai tratava dele, cuidava dele, porque era o filho da velhice, era a última semente dele na terra, e Jacó tinha uma preocupação com José, e cuidava de José com amor, como se cuida assim, com aquela delicadeza, e muitas vezes o inimigo vê, e as pessoas ao seu redor veem Deus cuidando de você, Deus te dando livramento, Deus te amando, e vem com inveja, vem com ira, vem, sabe, com intolerância, né? Não suporta aquele irmão. Quantas pessoas falam isso? Não suporta aquele irmão, ele é todo tirado. Desculpa eu falar no jargão coloquial, mas é dessa forma, ele é todo tirado, ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Quem é ele, quem é ela para fazer isso? Ela acha que ela é melhor do que todo mundo. Foi assim que fizeram com José. Então, queridos, quando a gente é rejeitado e chega numa posição que José chegou, de ser preso por conta da rejeição, e às vezes a prisão hoje não é literal, mas é uma prisão emocional, quando a pessoa não consegue mais libertar o potencial dela, então vem o medo, vem a vergonha, vem a humilhação, que são amigas íntimas da rejeição. O medo, a vergonha e a humilhação são amigas íntimas da rejeição. O inimigo usa isso contra as pessoas para tentar abater o potencial da pessoa. Mas Deus está dizendo assim: use a fé, se livre do medo através da fé, se livre do medo, creia que Deus tem um propósito para a sua vida, creia que Deus tem um propósito para a sua família, creia que Deus tem um propósito para o seu ministério, creia que Deus tem um propósito para a sua formação acadêmica, creia que Deus tem um propósito para os seus projetos de comprar a sua casa, de comprar o seu carro, de mudar o seu carro, de colocar seus filhos na faculdade, de contribuir mais com a obra de Deus. Creia que Deus está contemplando o seu projeto. Livre-se do medo através da fé, queridos. Avance através da fé, porque quando você avançar, você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Quando a gente é rejeitado, quando a gente é humilhado pelas pessoas, quando a gente passa por situação de vergonha, de humilhação, fica difícil, a gente fica com medo de levantar, queridos. É igual aquelas crianças, já falei em outras lives, a criança quando cai, ela levanta e continua brincando de novo, mesmo com a ferida, às vezes até sangrando, mas o adulto, quando ele cai, ele fica olhando para um lado, olha para o outro, procurando se tem alguém ali para poder acompanhar, para poder, que viu que ele caiu, e se viu que caiu, as pessoas ficam com vergonha, não querem aparecer, às vezes não querem sair na rua, às vezes não querem ir mais para a igreja por conta do que aconteceu, mas Deus está dizendo assim: venha para a luz, venha para a luz, porque as trevas estão querendo te cobrir, mas a minha luz é quem vai prevalecer na sua vida, é a minha luz quem vai sobre você. Não haverá trevas que consiga te livrar da minha luz, não haverá. O Senhor está falando para mim e para você: não haverá trevas que consiga te livrar da minha luz, da minha atmosfera, do meu reino. Não haverá nenhum lugar escuro que consiga esconder você da minha presença, da minha vontade, do meu querer. Nós precisamos voltar a ser criança de novo, querido. Eu precisava voltar a ser criança, porque assim eu não levaria tanto tempo ressentindo a vergonha, ressentindo o problema, dando moral para o que não era para dar. Se eu fosse me tornasse criança há mais tempo, eu teria levantado há mais tempo, teria reagido mais rápido. Deus está falando comigo, com você. Deus abençoe a nossa irmã Rose Lima, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua família, minha amada, sua casa, em nome de Jesus. Então, nós precisamos ser como criança, voltar a ser como criança, e dizer assim: não quero saber, eu caí, mas vou levantar de novo. Não tem negócio de vergonha não, vergonha não ficou para mim não. Eu sou filho do Deus vivo, eu sou filho daquele que governa o céu e a terra. Querido, o Deus que você serve manda no céu e manda na terra. O Deus que você serve é dono de todas as coisas. Não adianta o inimigo se levantar não, porque ele vai cair, porque Deus já escreveu a história que ele tem para a sua vida. Ainda que você tenha sofrido com a rejeição que você viveu, mas Deus está escrevendo a nova história. Agora volte a ser criança, volte a acreditar no Pai. Deus sonda o seu coração, querido. Deus sonda os nossos corações. Ainda que o motivo da sua rejeição tenha sido gerado por algo que você fez a outra pessoa, ainda que o motivo da rejeição que tiveram com você tenha feito alguma coisa que realmente tenha gerado esse motivo para gerar rejeição, eu profetizo sobre a sua vida que a cura do Senhor chega até você agora. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor está indo aí onde você está abrindo o seu coração com aquela mão miraculosa que a gente conhece, com aquela mão santa que nós conhecemos, e está colocando na sua mente, no seu coração, e resgatando o potencial que você tem, resgatando o valor que a rejeição tentou tirar de você, porque ninguém pode apagar o valor que Deus te deu, porque foi Ele quem comprou você, querido.
Eu aprendi uma coisa, nas minhas reflexões eu me tornei viciado em reflexão, e nas minhas reflexões eu aprendi uma coisa, que você só pode dar valor a algo quando você comprou, quando você pagou por ele. Se você não pagou por ele, você não tem como atribuir valor a algo que você não pagou. Eu não tenho como atribuir valor a esse passador de slide aqui, que me auxilia aqui na live. Eu não tenho como atribuir valor a ele se eu não paguei, se eu não comprei. Cristo nos comprou com preço de sangue, querido. Então nós somos propriedade exclusiva dele. Não adianta o inimigo querer se levantar. Ele sonda os nossos corações. Se você realmente cometeu um erro, quando você comete o erro e se arrepende, pede perdão a Deus, no exato momento que você pede perdão a Deus, você é restaurado, você é absolvido, e a rejeição não tem mais poder sobre a sua vida. Supere a dor da rejeição, porque Deus está te esperando aqui na fenda da rocha para lhe dar novas instruções, como fez com Elias. Supere a dor da rejeição. Deus acolhe os rejeitados, querido, e coloca no propósito dele. Deus acolhe todos os rejeitados, seja ele quem for. Ele acolhe os rejeitados e coloca no propósito dele, no pavilhão dele. Ele é pai de órfãos e juiz das viúvas, como diz no Salmo. Ele é pai de órfãos, se não me falha a memória, Salmo 86. Ele é pai de órfãos e juiz das viúvas. Então, quando ele vê alguém desamparado, quando ele vê alguém rejeitado, quando ele vê alguém maltratado, quando ele vê alguém sendo tripudiado por aquele que não tem condição nenhuma de tripudiar, porque é uma coisa insólita o que eu vou lhe dizer agora, querido, mas é uma verdade. É uma das coisas mais ridículas que pode acontecer, e acontece muito, mas uma das coisas mais ridículas que pode acontecer é ver pessoas que não têm condição nenhuma de colocar você na balança, mas ele quer colocar você na balança porque ele acha que ele tem condição, mas ele esqueceu o espelho em casa e não lembra que ele não tem condição de colocar você na balança, porque a balança é muito pequena para poder medir você. Só quem pode nos medir é o Senhor. Balança enganosa é abominação aos olhos do Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Se você fez algo de errado e que gerou rejeição com a sua vida, e você pediu perdão a Deus, Deus já te perdoou, porque a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você vai construir algo novo, você vai acertar agora, porque agora você já aprendeu o que você precisaria fazer. Deus tem propósitos insondáveis. Ele tem propósito insondável. Olha o que ele fez com José. Os irmãos começaram a perseguir, na hora que ele vou matar, Deus já levantou um ali para dizer assim, não mate não, jogue na cisterna, e jogou na cisterna. Não imagine um filhinho queridinho da mamãe dentro da cisterna, sem água, com fome, com medo, no escuro, e Deus ali do lado dele o tempo todo. Aquele momento que você estava sofrendo, aquele momento que você estava angustiado, preocupado, chorou, soluçou, perdeu o sono, perdeu a noite, preocupado com alguma coisa, com alguma rejeição, alguma palavra que liberaram negativa contra você, ou alguma coisa que está acontecendo na sua vida, Deus estava lá do seu lado, dizendo assim, olha, eu estou te vendo, que a Bíblia diz em Salmo 34:18, que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Então Deus vai salvar a mim, vai salvar você, vai salvar a sua família. Quando a gente está rejeitado, nossos sentimentos, nossos pensamentos ficam confusos. Os pensamentos nossos ficam confusos. A dúvida se instala no nosso coração. Será que eu realmente sou digno de receber o perdão de Deus? O inimigo tenta se instalar disso. Então, quando você estiver confuso, preste atenção nessa orientação que eu vou lhe dar. Quando você estiver confuso, querido, não fale aquilo que vai vir contra a sua vida. Fale do que você crê, não fale do que você está vendo. Se você estiver confuso, sem saber, ao invés de você falar do que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, fale do que você quer ver. Senhor, eu quero ver libertação na minha vida. Olha, eu estou nessa situação, mas quero ver graça na minha vida, eu quero ver livramento sobre a minha casa, eu quero ver o Senhor restituir os meus negócios, quero ver o Senhor restituir minha empresa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver. Não fale do que você não quer ver. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo, porque o inimigo fica esperando. O inimigo fica esperando você falar, para usar aquilo que você falou contra você. Então não arme o inimigo contra você não, mano. Não arme não. Pegue essa instrução que eu vou lhe dar aqui agora. Você só conseguirá derrotar os inimigos. Pegue isso. Você só conseguirá derrotar os inimigos quando você derrotar você mesmo, quando você derrotar a si próprio. Nessa luta aí de acreditar se você é digno ou não, você tem que derrotar você mesmo. Aquela voz falante contrária na sua mente, não sou digno porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, nada disso. Cuidado com o que você fala enquanto você está no processo de restauração. Cuidado, muito cuidado, não arme o inimigo contra você. Não arme o inimigo contra você. Não arme mesmo.
Não arme o inimigo contra você. Só fale do que você quer ver. Às vezes as decisões, eu vou contar um breve testemunho aqui, às vezes as decisões, nossa, no meu caso foi no meio empresarial, me trouxe muita rejeição. Eu fiz um projeto dentro do meu segmento empresarial, montei uma equipe de pessoas, uma equipe razoável de pessoas, estavam todo mundo motivado, com a visão, com o propósito, estava todo mundo querendo atingir aquele objetivo, e eu mais ainda querendo que aquele povo atingisse aquele objetivo. Então, nós começamos a dar passos e tomar decisões ali que eram necessárias ao avanço daquele projeto, daquele propósito, aquele subir de degrau, aquela graduação, por assim dizer, e foi assim mesmo, uma graduação que estávamos almejando. Mas aí no meio do caminho nós tomamos algumas decisões, eu pastor ali, tomei algumas decisões que prejudicaram a mim e algumas pessoas que estavam ao meu redor. Foi, pastor? Foi, eu não sou hipócrita. Eu estou testemunhando aqui para os irmãos. Foi, prejudicou a mim e algumas pessoas que estavam ao meu redor. E aí veio a rejeição. Aí veio os dedos apontados. Ah, tá vendo aí que não sei o que. Tá vendo aí, estava querendo ser melhor do que todo mundo. As mesmas pessoas que estavam aplaudindo no início, diziam assim, tá vendo, estava querendo ser melhor, estava querendo fazer isso, estava querendo fazer dessa forma, isso, aquilo, outro. E todos se levantaram. Todos em conjunto se levantaram para apontar e começar a dizer que eu era indigno. Como é que podia um servo de Deus, aquele negócio. Então vai entendendo aí, irmão. Como é que podia um servo de Deus, tinha que ter vigilância, mas antes estava todo mundo aplaudindo, todo mundo concordando. Mas quando a decisão errada chegou, todo mundo levantou o dedo e pegou um taco de beisebol e cada um saiu dando como achou que deveria dar no pastor. Ele foi, pastor? Foi uma das experiências. Eu não vou contar detalhes hoje ainda, que ainda não é o dia de contar o testemunho integral, mas eu resolvi agregar esse testemunho aqui para agregar valor a essa ministração. Por isso que eu posso dizer o que é rejeição, porque eu fui rejeitado de muitas frontes, de pessoas que eu queria bem, que eu queria abençoar, mas que não suportaram, porque não suportaram o processo ou as decisões que haviam sido tomadas e começaram a jogar pedra. Começaram a jogar pedra e apontar e dizer, espalhar a má fama, a má notícia. E isso me prejudicou muito, me deixou muito para baixo. E algumas informações chegaram até pessoas ligadas a nós, chegaram até pessoas que exerciam referencial sobre nós, e ao invés das pessoas virem a mim perguntar se era verdade mesmo, tomaram tudo por verdade e me execraram, me excluíram, me colocaram no canto, a ponto de dizer assim, deixa ele morrer sozinho. Ele teve isso, teve mesmo, eu não vou negar aqui, deixa ele morrer sozinho, ele tomou as atitudes dele, deixa ele morrer sozinho, mas Deus já tinha um plano para a minha vida. E aí muitos podem ser os motivos pelos quais levam uma pessoa a manchar uma amizade, um relacionamento, querido, mas eu tenho certeza que um deles é quando você começa a olhar demais para os defeitos das pessoas, porque defeito eu tenho até hoje. Eu ainda não cheguei à estatura de varão perfeito. Se eu chegar, o Senhor me tira daqui. Mas as pessoas, quando começam a olhar muito para os defeitos das outras pessoas, elas vão encontrar defeitos e vão esquecer que elas também têm defeitos. Mas a essa altura não é mais conveniente para elas apontarem os seus próprios defeitos, que elas já estão ocupadas apontando o defeito alheio. É aquele negócio. Nós somos hábeis, somos ligeiros a confessar os pecados alheios. Mas os pecados alheios confessados não geram justificação. O que gera justificação é a gente confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 é se confessardes os vossos pecados, não os pecados alheios. Mas as pessoas não sabem disso e fazem. Então o que acontece? Não se surpreenda não, querido. Esteja pronto, não se surpreenda se aquelas pessoas que estavam com você no caminho, viu você gerar a ideia, viu a concepção do bebê, já está gerando o bebê ali, e elas vão com você até o pré-operatório, na sala do pré-operatório elas vão com você, mas quando chega na sala de parto, que você vai dar aquela dor que só mãe sabe, que eu não sei qual é a dor de parir, mas a mãe sabe, então só quando chega ali na sala do parto, todo mundo te abandona, querido. Na sala do Deus abençoe a nossa irmã Cláudia Santana, seja bem-vinda a essa live nessa noite. Deus abençoe sua casa, sua vida. O Jonilson aí, o Levita, eu quero ver esse Levita cantando aí em nome de Jesus, meu amado. Grava mais vídeos dele cantando aí em nome de Jesus. Então chega um momento que todo mundo te abandona. Eles abandonam na sala ele vai até o pré-operatório, mas quando chega na sala de cirurgia para ter o filho, quem teve filho sabe que a dor é grande e nem todo mundo suporta a dor. Eles querem ir embora. Eles querem ir embora e dizer, eu vou ficar no meio dessa dor, eu vou ficar no meio dessa situação, eu passei por isso. Então, passei
tomei decisões erradas, perdi posições sociais, perdi recursos financeiros importantes, fiquei inadimplente com algumas pessoas, certo? Aquilo me trouxe muita vergonha, muito opróbrio, muita humilhação, todo mundo apontando, mas eu estava fundamentada na palavra. Eu me tornei um motor de BMW na estrutura de um Fusca. Eu tenho muito poder pessoal que Deus, graças a Deus que Ele me deu, mas eu me tornei aquele potencial todo na estrutura de um Fusca. Eu não conseguia sair do lugar, um motor absurdo, sem conseguir utilizar, porque tinha muita gente dizendo assim: você é BMW nada, você é um Fusca. Você é um Fusca. Mas o Senhor ficava falando ao meu ouvido assim, eu disse: ô filho, eu vou te levar para o centro automotivo e vou lhe dar uma lataria nova, vou te dar uma lataria de BMW, porque o seu motor é BMW, então a lataria é de BMW. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a nossa vida é uma verdade, a nossa vida não é uma farsa, irmão. A sua vida não é uma farsa, a nossa vida é uma verdade. Tomei decisões erradas, me prejudicaram muito. Até hoje tem coisas que eu tenho que remediar. Até hoje tem coisas que eu preciso remediar. Mas eu aprendi muita coisa, eu cresci muito nesse período com esses erros que nós tivemos aí, com esses lapsos que nós cometemos, inclusive a selecionar as pessoas, inclusive a saber quem era que estava e quem não estava. Inclusive quem era que estava e quem não estava. Eu disse: aquilo ali é crente? Está repreendido, aquilo ali é servo de Deus, pastor, que nada. E o Senhor dizendo assim: eu estou te vendo, filho, eu estou organizando sua vida aqui no reino espiritual, fique na dispensação que eu estou com você, porque o seu coração está em mim. As sementes do sucesso eu aprendi na minha caminhada, eu não contei detalhes não. Mas gente, irmãos em Cristo, irmãos em Cristo, que me acusaram, que foram no secreto me acusar de levar infâmia em relação à minha pessoa. Irmãos em Cristo, irmãos em Cristo que apontaram. Certa feita eu conversei com uma pessoa, fui conversar com uma pessoa sobre um projeto novo que a gente estava fazendo depois da queda. Antes de eu dar continuidade ao que eu estava falando, ela vem para cá com essa mentira, com esse embaraço. É duro, irmão, é duro. A psique da gente fica desafiada, a psique da gente chega no limite. Foi de tal forma, eu não vou dar detalhes agora porque ainda não é o dia de eu dar esse testemunho, mas foi de tal forma que eu adoeci mesmo, emocionalmente adoeci, fiquei sem capacidade de reagir, por conta dessas acusações, por conta dessa rejeição. Eu adoeci mesmo, foi pastor, foi. Mas eu aprendi que as sementes do sucesso, elas são disseminadas pela adversidade, é pelo fogo da adversidade, irmão. Quando as pessoas olham para você e dizem assim: quem é você? Quem é você? Aí o Senhor diz assim: ele é Jacó, que já me falou o nome dele. Ele é Jacó, que já me disse quem é o nome. Eu perguntei qual era o nome dele, ele não usou de subterfúgio para ficar dizendo assim: meu nome é fulano e tal. Meu nome, eu cheguei diante de Deus, a minha oração foi essa: Senhor, perdoe-me, meu nome é Jacó, mude o meu nome. Eu fiz essa oração, irmão. Por isso eu tenho autoridade de pregar. Por isso eu tenho autoridade e ousadia de pregar. Que eu fiz essa oração, eu disse: Senhor, meu nome é Jacó, mude meu nome. Eu tomei decisões que prejudicou a mim e aos outros. Então mude meu nome para que eu possa restaurar essa situação. E aí o Senhor foi trabalhando em mim, porque isso aí você vai construindo com Deus no seu relacionamento. É preciso muita palavra de Deus dentro de você, querido. É preciso muita palavra de Deus dentro de você quando o inimigo vier te atacar e querer questionar a sua legitimidade. Você precisa ter muita palavra de Deus dentro de você. Por isso que o salmista diz: a tua palavra é escondida no meu coração para não pecar contra ti. Então profetizo sobre a sua vida. Quando o inimigo te procurar, tentando te acusar, tentando se levantar contra você, tentando te rejeitar, tentando te dizer que você é indigno, ele vai encontrar a palavra de Deus viva, pulsando dentro de você. Quando ele falar, você vai dizer: sai, gaiato, que o Senhor já chegou primeiro, ele já mudou a minha vida, já marcou a minha vida, já me disse o meu futuro, já me mostrou o meu futuro, eu escolhi acreditar nele. A sua legitimidade está na cruz, querido. Aquilo é ilegítimo, a minha legitimidade está na cruz, é lá que eu me torno legítimo. Quando eu digo: Senhor, ajuda-me, livra-me de mim mesmo,
muda a minha sorte, muda a minha história, muda, Senhor, essa situação que ocorreu, que escandalizou o seu nome, que afetou as pessoas. Mude, Senhor, mude isso, porque o Senhor está no meu coração e sabe que não foi isso que eu planejei, e isso não estava no meu coração. Então eu comecei a orar a Deus, entrar em batalha espiritual com isso, e Deus foi tratando com a minha vida, e Ele foi me fazendo acreditar em mim novamente, mas eu estava doente, irmão, porque aqueles que deveriam amparar estavam apunhalando pelas costas, estavam jogando pedra, estavam espalhando infâmia. Mas Deus disse assim: eu tenho um propósito com a sua vida, você não pode morrer agora, você não pode ir embora agora, porque tem algo grandioso para acontecer, e eu vou manifestar na sua vida, e todos verão a minha glória na sua vida. Eu acreditei no Senhor, eu acreditei na palavra dele. É preciso ter paciência e persistência quando você estiver sendo rejeitado. É preciso ter paciência e persistência quando você está sendo rejeitado, porque Deus está trabalhando no secreto, nos bastidores. Ninguém está vendo, mas Deus está trabalhando. O que Deus fez com José, Deus preparou tudo, levou José para a prisão. Depois José interpretou o sonho do copeiro. O copeiro avisou a Faraó, e Faraó disse para José, Faraó disse para José: não tem ninguém melhor do que você para assumir o trono. Deus tem um caminho traçado para nós, e são insondáveis. Às vezes ele é trilhado pela dor, e você precisa aprender a lidar com a dor, porque a dor às vezes é instrumento de Deus. Tem pessoas que ficam assim, pedindo punição. Irmãos em Cristo, colegas às vezes de ministério, assim, dizendo: pastores, pastor, o senhor está com a palavra de denúncia, eu estou falando a verdade. Eu disse: cada um testemunho. Colega, eu não vou aqui citar nome de ninguém, mas colegas dizem assim: Deus vai te pegar e vai te quebrar. Você vai ver, Deus vai te pegar e vai te quebrar. Imagina. O que eles não sabem é que os erros já são a própria punição. Quando alguém errar com você, não peça punição adicional. Eu não peço punição para ninguém que erra comigo, porque os próprios erros já são a punição. É uma grande bobagem pedir punição adicional para quem já errou, porque o erro em si já é uma punição. O erro em si já traz dor para a pessoa, já traz vergonha, já traz humilhação, entende? O erro em si já traz a pessoa se sentir deslocada. O próprio erro já faz isso. Então, para que eu vou pedir punição adicional? Quando alguém erra comigo, quando alguém falha comigo, eu digo: Senhor, tenha misericórdia, abençoe, livre ele, para que ele não caia nas mãos do inimigo, porque quando o inimigo pega, meu irmão, é problema. Quem me pegou não foi o inimigo, não. Quem me pegou foi a minha mente. Cuidado com a sua mente, porque às vezes tem o inimigo que a gente se preocupa, e às vezes a gente se esquece da mente, a gente fica revivendo aquilo que a gente passou, o mal, a vergonha, a humilhação que a gente passou, e toda vez que você fica revivendo isso, você se flagela novamente. Eu quase peguei aquilo que chama de síndrome do impostor, de não acreditar mais que eu realmente era capaz de realizar algo bom, por conta das decisões que aí vem dizer: você prejudicou dessa forma, dessa forma. Pessoas lançando palavras de maldição por causa de besteira, de bobagem, coisa pouca. Mas o ódio, a intolerância estava ali. Aí o Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo falou comigo assim: livre-se dessa síndrome de impostor. Livre-se dessa síndrome de impostor, sacuda essa poeira, siga em frente. Seja lá o que for, meu irmão, que o inimigo tentou fazer contra mim e contra a sua vida. Eu já voltei agora para ministrar para os irmãos. Seja o que for que o inimigo tentou fazer contra mim ou contra a sua vida, ele falhou, porque você está vivo, você está aí, você está vivo, e Deus ainda está escrevendo a sua história. Deus ainda está escrevendo a sua história. Quando se é rejeitado, amado, nós recebemos muitas pedras, é pedra de tudo quanto é lado. Aí pessoas pegam fragmentos de verdade. Pegue isso, estou testemunhando aqui para edificar os irmãos, porque eu sei que essa palavra vai curar alguém aonde chegar. As pessoas pegam fragmentos de verdade, é assim mesmo, irmã Rose. Nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, e transformaram numa grande mentira. Pegaram fragmentos de verdade e transformaram numa grande mentira. Aquele rapaz ali e tal. Nós recebemos muitas pedras que a gente nem sabe de onde vem. Sabe que o Espírito Santo falou comigo, e Ele está falando com você agora? Quando estavam me jogando pedras, eu estava começando a me recuperar. O Espírito Santo falou comigo dessa forma: use essas pedras e construa o prédio de Deus na sua vida. Construa o prédio de Deus com esse material.
Construa o prédio de Deus com essas pedras que estão te lançando, é para você construir o prédio de Deus. A dor que você vai sentir é a dor que você precisa sentir para liberar aquilo que eu tenho na sua vida. Você vai precisar amassar essa azeitona para sair esse azeite. Então você vai sentir esse nível de dor, porque há níveis de unção que só vai para algumas pessoas mesmo, que suportam a dor. Quando o vaso quebra, a gente chora. Quando o vaso quebra, e o Espírito Santo trabalhou no meu coração, dizendo assim: olha, quando seu vaso quebrou, filho, seu vaso quebrou para manifestar, para mostrar ao mundo o que é que ele tinha dentro. Seu vaso quebrou para mostrar ao mundo qual é o conteúdo dele, porque a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, me parece 4:7, temos, pois, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência da glória seja dele e não nossa. E aí eu descobri que quando você perde o seu status, a sua posição social, o seu prestígio com aquelas pessoas que antes te admiravam, quando você perde os seus recursos financeiros, muitas vezes recursos financeiros, e tira toda a sua indumentária, seu sapato Ítalo Mocassim, sua meia do Rei, sua camisa Lacoste, quando você perde esses adereços que muita gente usa para se sentir importante, quando você perde isso, você vai descobrir quem você era. E aí você descobre quem você é em Deus quando seu vaso quebra. O Espírito ministrou para mim: seu vaso está quebrado, eu vou te mostrar quem você é em mim. Eu vou te mostrar quem você vai descobrir quem você é agora que você não se conhecia, porque a sua dor vai te revelar quem realmente você é. Então, supere a dor dessa rejeição, porque essa dor não é para te matar. Essa dor veio para despertar o seu potencial. Aprenda o que você tem que aprender nesse novo ambiente. Aprenda tudo que você tem que aprender nessa nova realidade. Aprenda, pegue tudo que você puder pegar, aprenda tudo que você tem que aprender. E não desperdice nada, porque nada será perdido, nada do que você viveu será perdido na sua vida. Deus está construindo, costurando a sua história, costurando o seu ministério, costurando a sua família, costurando os seus negócios. Quando o seu vaso quebrar, aí é que você vai conhecer o que está dentro dele, querido. O vaso é de barro, mas o conteúdo é de ouro. O vaso é de barro, mas o conteúdo é de ouro. Então, quando o vaso quebrar, vá para a casa do oleiro, ele vai te restaurar lá na casa do oleiro. Nada será perdido, nem o potencial que está dentro de você, nem o próprio vaso será perdido. Nada será perdido. Eu senti dores inimagináveis que eu não estou autorizado pelo Senhor a compartilhar aqui, que não é o momento ainda de eu dar esse testemunho de vida que eu preciso dar. Eu ainda vou dar. Eu senti dores inimagináveis. Eu sei que é a dor. Dores mesmo. Estou falando dores. Físicas e emocionais, e físicas no corpo, inimagináveis. E cada vez que eu dizia: Senhor, o Senhor vai me levar, eu disse: não, eu estou te construindo, eu estou colocando você no fogo. O vaso é formado no fogo depois que passa pela mão do oleiro. É no fogo que ele é formado. Tudo que aconteceu a você, tudo que aconteceu na sua vida, na sua família, vai contribuir para o seu bem. Vá na casa do oleiro, querido, porque ele sara as feridas da alma. Ele é médico de Gileade. Ele é um médico de Gileade. Ele sara as feridas da alma. Vá na casa do oleiro, que você não vai sair de lá da mesma forma que você entrou. Às vezes a gente nem precisa apagar o incêndio, não, querido. Basta a gente simplesmente contornar o incêndio, contornar o fogo e buscar o que a gente deseja. E sabe o que? Confiar na justiça, sabe? Na justiça divina, a justiça de Deus, a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Quando a gente confia nessa justiça, o Senhor vai reparando o nosso vaso que está rachado. O Senhor vai reparando, coloca ainda um conteúdo novo, uma unção nova. Pega isso que eu vou dizer. Um novo dia, um novo tempo, Deus tem para a sua vida. Um novo dia e um novo tempo Deus tem para a tua vida. Se você está sentindo dor, eu profetizo que ela será a sua aliada. A dor será a sua aliada no sentido de liberar o potencial que está represado em você. A dor vai ajudar você a botar esse bebê para fora, tá? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. A dor vai ajudar você a colocar esse bebê para fora. Você vai gerar esse potencial, você vai gerar o seu sonho novamente, você vai gerar a sua história novamente. A dor te fará acordar para a realidade, ela vai te forçar a revelar o tesouro de Deus que está escondido em você. A dor vai fazer isso. Tem um tesouro que Deus semeou em você aí, querido. Tem um tesouro, você está grávido de um propósito, de um sonho, você está grávido de uma família restaurada, tem um propósito aí dentro. Não deixa a rejeição te abater. Aprenda a usar a força do inimigo contra ele mesmo. Deixa o inimigo falar, deixa o inimigo continuar falando, deixa o inimigo continuar falando, porque Deus está te vendo.
Ele está te contemplando. E o que é que eu vou precisar, pastor, para sair da situação? A primeira coisa que você vai precisar é se conformar com a situação. Estou te falando de experiência. Você vai precisar tomar raiva da situação, não é tomar raiva das pessoas. Não tome raiva de ninguém, não tome raiva de pessoas. Tome raiva da situação. Quando você toma raiva da situação, você não sucumbe. É você dizer assim, livre-se do conformismo. Não se acostume com o que não é para estar na sua vida, não, querido. Não se acostume com o que não é a herança de Deus na sua vida, não. Não se acostume, não. O conformismo e a morte dá tudo na mesma coisa. Deus não te chamou para você se conformar, não. Ele disse, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que não for herança de Deus para a sua vida, não se acostume, tome raiva da situação. Que é isso, pastor? Você jamais irá mudar aquilo que você estiver disposto a tolerar. Se você estiver disposto a tolerar essa situação aí, você não vai mudar. É igual uma historinha de um cachorrinho, que todo mundo via um cachorrinho deitar em cima de uma tábuazinha cheia de prego, e ele deitava e ficava... Desculpa eu dar esse exemplo aqui. Gemendo, mas não saía de cima do prego. E perguntaram por que ele fica assim. Talvez seja porque não está doendo tanto. Então vai chegar um momento que a dor vai te pressionar tanto que você vai ter que mudar. E aí aquela dor de gerar, aí você vai gerar o seu propósito. Deus conta com os valentes, querido. Ele não conta com os covardes, não. Deus conta com os inconformados, com aqueles que dizem assim, basta, eu não quero mais isso na minha vida. Basta, os midianistas não vão mais impedir de plantar, nem de colher, nem de armazenar. Eu vou continuar no lagar, malhando o trigo no lagar. Você já está entendendo? Você jamais irá mudar o que você estiver disposto a tolerar, querido. Há duas coisas que são determinantes na vida, pegue isso. Uma delas é o amor e a outra é a raiva. É, pastor? Mas a Bíblia diz que a gente não tem que ter raiva. Eu estou falando raiva da situação, não de pessoas. O amor faz você persistir no que você quer. E a raiva diz assim, eu nunca mais passo por isso novamente. A raiva é quem dá a determinação de mudar as situações. É quando você toma pavor àquela situação. E você precisa usar o termômetro no momento certo. Usar o termômetro no momento certo. Não aceito mais. Deus, escreva uma nova história para mim. Eu creio que o Senhor está escrevendo uma nova história para mim. Eu creio que o Senhor está soprando vida sobre a minha vida. Agora não sopre vida naquilo que Deus já matou. Se Deus já matou, deixe morrer. Se Deus já matou, deixe morrer. Porque você não vai conseguir soprar vida naquilo que Deus já matou. Se Deus já matou, já ordenou que fosse morto, você não tem mais o que fazer. Agora é você aguardar um novo de Deus e pedir a Ele que Ele acelere o novo dele. Não deixe, não sopre vida naquilo que Deus já matou. Agora peça a Deus que sopre vida em você. Não deposite expectativa nos homens, não, querido. Não deposite expectativa nos homens, não. Deposite suas expectativas em Deus, porque Deus é imutável. Ele não te rejeita, Ele não te descarta. Deposite sua expectativa em Deus, porque Deus não te rejeita, Ele não te descarta. Confie na justiça divina. O Senhor está uma dor tremenda dentro de mim, mas vá na casa do oleiro, converse com ele sobre essa dor. Confie na justiça divina, porque Deus não compactua com a injustiça. A justiça divina é universal, querido. É isso que as pessoas precisam entender. Tem gente que diz, o Senhor está por mim, o Senhor está me assistindo, e o outro? Não. Se arrependeu, se buscou a face do Senhor, o Senhor está por todos aqueles. A justiça de Deus é universal. A mesma justiça que assiste a mim, assiste você. A mesma justiça que assiste você, assiste a mim. Deus não age com parcialidade. Deus não age com parcialidade. A justiça dele é imparcial, inexorável e implacável. A justiça de Deus é imparcial, inexorável e implacável, e é sobre todos. Não tem esse negócio não. É todos, sem exceção. A justiça é cega, viu? Mas ela enxerga no escuro, principalmente a divina. O símbolo da justiça dos homens é uma mulher cega com uma balança na mão. E a justiça de Deus enxerga muito mais. Aí eu vi esses dias no Facebook, gostei dessa declaração, porque casou com a mensagem da live, e diz assim, Deus te afastou de muita gente, porque Ele ouviu o que falaram a seu respeito em sua ausência. Ele ouviu o que falaram em sua ausência de você. Por isso que Ele te afastou de muita gente.
Aí você não precisa mais se preocupar com desprezo, com a humilhação que te empurrar, porque eles vão te empurrar para o desígnio de Deus, para o propósito de Deus para a sua vida. O desprezo de alguns, a humilhação de outros vão te empurrar para o centro da vontade de Deus. Não se surpreenda com os homens, não. Se você anote aí para você ler depois, que eu não vou ter mais tempo aqui de ler esse texto todo, mas anote aí para você ler depois, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Você vai ver o retrato dos homens na atualidade. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É o retrato: homens amarão a si mesmos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos, ingratos. Leia lá, que aqui não vai dar mais tempo de eu incluir aqui. Agora, quando você tiver a oportunidade, o que é que eu devo fazer, pastor, para sair desse negócio, dessa rejeição, dessa dor da rejeição? Quando você tiver a oportunidade, se possível, confesse as suas culpas uns aos outros para que você se sare. Está em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não se surpreenda, não. Levante-se da situação que você está, que está desafiando você, alguém seu, da sua família, porque nada está perdido. Você não usou nada do seu potencial ainda, querido. Não deixa o inimigo te enganar, não. Seu potencial acabou, seu ministério acabou. Mentira, ele é mentiroso desde o princípio. Você ainda não usou nada do que você tinha para usar. A dor, a decepção foi para poder liberar aquilo que estava lá dentro. Porque Deus jamais permitirá que algo seja tirado da sua vida para não substituir por algo melhor. Não vai acontecer isso. Deus não permite que algo seja tirado da nossa vida para não substituir por algo melhor. E não tenha medo daqueles que são mentirosos profissionais, não. Porque tem alguns que são mentirosos profissionais. Não tenha medo, não. Porque tudo que vem através da mentira vai embora sem nem perceber. Não tenha medo, não. Um dos motivos também que houve muita perseguição, porque nós tínhamos a visão grande, falávamos de propósitos grandiosos, começou a incomodar até aqueles que deveriam estimular, que eram líderes que deveriam estimular, começou a incomodar e começaram a perseguir. Palavra contrária e por aí vai. Deus vai te dar a habilidade de você lidar com os hipócritas, tratando ele bem, respeitando ele bem. Deus vai te dar essa habilidade de você lidar com os hipócritas. É um trabalho cirúrgico, mas Deus vai te dar essa habilidade. Que um dos maiores desafios de lidar com o hipócrita, meu irmão, é que você nunca sabe com quem você está falando. É terrível. Desculpa eu incluir isso aqui, mas era necessário dentro dessa live. Quando você lida com o hipócrita, você nunca sabe com quem você está falando. O trabalho maior é esse, o desafio maior é você saber com quem você está falando. Então, Deus vai te dar a habilidade de você lidar com eles e usar a força deles contra eles mesmos, sem precisar você sujar suas mãos. Sem precisar você sujar suas mãos, porque todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Continue amando a Deus, continue servindo a Deus, continue cooperando com a obra de Deus, que tudo que te acontecer vai cooperar para o seu bem. O seu trabalho é continuar amando a Deus. Olha a palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo que te acontecer vai cooperar para o seu bem. E tenha coragem de dizer a verdade quando necessário. Porque no amor, a verdade. No amor, a coragem, dureza e verdade. Está sentindo? Fale. Quer falar? Fale. Agora no ódio, a covardia, a dissimulação, a difamação, a calúnias e a mentiras e inveja. Isso ocorre no ódio. No amor não. No amor tem a coragem, tem a verdade. Diz assim: eu me machuquei, mas eu não quero levar isso para frente, porque eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum. Quando você faz isso, Deus ainda começa a marcar você, porque só se chega ao coração através da mente, querido. Por isso que o inimigo fica tentando flechar na mente, dizendo: você não é capaz, você não vai sair daí, que nada, você já está rejeitado. Você não está rejeitado nada. Deus não te rejeita, Ele te abraçou, te amparou. Você está na casa do oleiro agora. Você não está entregue à vontade dos seus inimigos. Você está na casa do oleiro. O oleiro está restaurando seu vaso para fazer com que esse vaso se torne um vaso de honra maior do que o que ele era antes, bem maior do que ele era antes. E eu dou um conselho aqui para os irmãos, um conselho que eu pratico: aprenda a separar as pessoas do comportamento. Aprenda a separar as pessoas do comportamento. Jesus foi assim. Jesus condenou os comportamentos ruins, comportamento inadequado, e libertou as pessoas. Jesus não condenou ninguém. Esse é um dos grandes desafios que nós precisamos desenvolver na maturidade emocional e espiritual. Para aqueles que aspiram parecer com Jesus, esse é o grande desafio: aprender a separar a pessoa do comportamento. Essa pessoa tem um comportamento ruim, mas ela é uma pessoa boa. Essa pessoa teve uma decisão ruim,
Mas ela é uma pessoa boa. Nem todo mundo fizeram isso comigo, mas eu aprendi a fazer diferente. Eu já estou caminhando para o final. Supere a dor da rejeição. Não aceite as fortalezas que o inimigo quer estabelecer na mente. Não aceite. Quando ele começa a dizer, não, que nada, você não é nada, você não é isso, você não vai conseguir. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Você é mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Então destrua as fortalezas na sua mente através da fé. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas que foram estabelecidas pelo inimigo na nossa mente, destruindo os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E aqui vai o que a nossa irmã Rose estava falando agora há pouco, não sei se ela ainda está aqui. Pare de reviver o trauma, pare de reensaiar em sua mente o acontecido, deixa passar. Deus está escrevendo novo. Eu só falei aqui para edificar vidas, para compartilhar edificação com vidas. Quem disse que nós somos um fracassado? É o que o inimigo fica dizendo. Vai dar errado, não vai conseguir. Às vezes a gente pode ter um resultado ruim por ter escolhas ruins, mas a derrota é temporária, mas nós não perdemos a guerra, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra e Ele está conosco. Do Senhor é a guerra e Ele está conosco. Pegue isso. Do Senhor é a guerra e Ele está conosco. Caminhando já para o final aqui, eu quero te falar de uma pessoa que passou dores terríveis de rejeição. Levou 40 anos fora do seu habitat natural, que é o Moisés. 40 anos fora do seu... Ele era um príncipe, estava lá no palácio de Faraó, e de repente ele matou o egípcio, porque não aguentou ver a injustiça, e matou o egípcio. E teve que sair fugido, e levou 40 anos no deserto, querido, no deserto. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Algumas vezes a rejeição vai te empurrar para o centro da vontade de Deus. Ele levou 40 anos no deserto, aprendendo o que tinha que aprender, para poder guiar o povo de volta. Ele levou 40 anos no deserto, aprendendo o caminho do deserto para poder guiar o povo de Deus. Às vezes nós somos empurrados pela rejeição, porque os egípcios não queriam conta com Moisés, porque Moisés havia matado um egípcio. Eu já falei isso aqui em outra live. Os hebreus não queriam conta com Moisés, porque ele havia sido criado por um egípcio, criado no palácio. Então eles achavam que ele era um traidor. Nenhum nem outro queria conta com Moisés. Ele foi empurrado pela rejeição lá para o deserto, para o centro da vontade de Deus, até que o Senhor apareceu para ele na sarça. Então sabe o que é que eu lhe digo? Continue tomando conta das ovelhas de Jetro. Pegue isso. Continue tomando conta das ovelhas de Jetro, até que Deus lhe mostre a sarça, até que Deus lhe chame para resgatar o povo dele. Continue aí no lugar em que você está, seja lá o que essas ovelhas de Jetro simbolizam para você. Fique no lugar que você está, mas honre a Deus, porque você está marcado pela promessa de Deus. Você é marcado pela promessa de Deus, como era Jacó. Jacó foi rejeitado por Esaú, porque Jacó enganou Esaú. Jacó, o pai de José, enganou Esaú e tomou a primogenitura. Ele estava marcado por um estigma de trapaceiro, de enrolado, de coisas semelhantes assim. Ele estava marcado por esse estigma. Mas muito mais que esse estigma que o inimigo tinha marcado ele, havia a promessa que Deus havia feito a seu pai Abraão. Diz: a minha bênção será sobre a tua vida e os teus filhos, Abraão, Isaac e Jacó. Então ele era marcado pela promessa. Você é marcado pela promessa. Não importa quantas dores você sentiu ou quanto o inimigo te acusou, você é marcado pela promessa. E você é marcado pelo propósito de Deus, assim como é José. Ele foi marcado pelo propósito de Deus. Ele estava lá na cadeia, mas estava marcado pelo propósito. Quem é que ia poder tirar o propósito de Deus ali? Ninguém. Você precisa dar um basta. O propósito de Deus na sua vida, ninguém pode tirar. É o propósito na vida de José. Não foi jogado na cisterna, não foi vendido aos midianitas, não foi parar na casa de Potifar. Não foi isso que aconteceu, mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E o propósito de Deus havia de se cumprir na vida de José, como se cumpriu na vida de Moisés, como se cumpriu na vida de Jacó. Sabe?
E eu te digo, aqui para finalizar já, eu lhe digo, já ao final dessa live, você precisa dar um basta nessa rejeição. Você precisa dar um basta nessa dor que você está sentindo, como fez a mulher do fluxo de sangue. 12 anos aquela mulher, você conhece a história, aquela mulher sofrendo, sangrando, rejeitada pela sociedade, não podia estar no meio das pessoas porque era considerada impura, sofrendo dores inimagináveis, gastou toda a fortuna que ela tinha buscando os médicos, não tinha resposta, e aí ela disse assim, ela ouviu falar de Jesus, aleluia, e disse assim, basta, hoje eu vou encontrar com o mestre e ele vai mudar minha história. Hoje eu vou encontrar com o mestre e eu creio que se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Basta, dê um basta nessa dor, nessa rejeição, nesse opróbrio, nessa vergonha, nessa humilhação. E vá ao mestre, procure o mestre, toque nas vestes dele e diga assim, hoje o Senhor vai mudar a minha sorte. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. E se você vê alguém que está passando por problemas assim, Deus abençoe o nosso irmão Luiz Cunha. Que prazer ter o irmão aqui conosco. Deus abençoe sua casa, sua família, meus irmãos, seus sonhos, seus projetos e ideais. Deus abençoe a nossa irmã Edileuza e seus filhos. Então, amados, faça isso. Agora, se tiver alguém na sua casa passando por esse problema de rejeição, passando por um problema de depressão, gerada por rejeição ou coisa semelhante, ajude. Ajude, não aponte o dedo, não diga que é frescura, não, porque quem sente a dor é que sabe. Quem sente a dor é que sabe. Existem rejeições terríveis, mas tem outras que são estúpidas. Tem rejeições estúpidas. Para que palavra forte é estúpida mesmo, como foi a rejeição que o povo fez com Samuel. Tem rejeição de tudo quanto é tipo. Samuel ficou ferido. Samuel, homem de Deus, profeta de Deus, ficou ferido. Disse, Senhor, eles estão me rejeitando. Eles estão me rejeitando. A pior rejeição que pode se registrar na história é a rejeição de Samuel, do povo em relação a Samuel. Eles rejeitaram a Samuel, não entendendo que estava rejeitando o governo de Deus sobre a vida deles. E depois daquela rejeição, nunca mais nós tivemos um governo de justiça, porque ele rejeitou, porque Samuel ele representava o próprio Deus. E eles rejeitaram o domínio de Deus sobre eles, eles rejeitaram o governo de Deus sobre eles, rejeitaram e deu espaço. O Senhor ainda avisou, olha, vocês vão ter governantes que vão colocar seus filhos para serem escravos, vão tomar suas colheitas. E ele não entendeu, e depois tiveram que viver isso, essa ação estúpida. Aquela mulher do fluxo de sangue foi rejeitada. Falei já de Samuel, para que a gente não caia nisso aí. Eu quero o governo de Deus sobre a minha vida, e o resto é resto. A opinião dos outros é resto. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Você tem que saber o que Deus pensa a seu respeito. Você tem que ir buscar Ele na casa do leite. Senhor, estou agradando o teu coração, consegui alcançar a favor do Senhor, consegui alcançar o teu perdão, então consegui, então eu vou caminhar, vou avançar e vou vencer, e ninguém vai me deter, porque meu alvo é Cristo. E quando eu buscar a Ele, Espírito de verdade, todas as demais coisas me serão acrescentadas. E uma coisa que eu descobri no processo, a sua família consegue, valorize a sua família, querido, sabe? Valorize a sua família, porque no fim das contas, é tudo que você tem, é a sua família. Você só tem um ao outro, no final das contas. Valorize a sua família. A família nasceu no coração de Deus. Valorize a sua família, valorize, porque elas serão ali guerreiros implacáveis nos momentos de dor, de desafio, de humilhação. Eu fui muito marcado, mas o Senhor disse assim, vou marcar você de uma forma diferente. Aí Ele me fez enxergar quem Ele era e quem eu sou no reino dEle. Deus vai fazer você enxergar quem você é e quem Deus é e quem você é no reino dEle. É horrível, irmão. É horrível, é uma experiência estranha. Deixa eu dizer aqui já no final, é uma experiência estranha ser julgado por alguém que não tem condição nenhuma de ser juiz. É uma experiência estranha. Você se sente deslocado, está sendo julgado por alguém que não tem condição de ser juiz. Ele não pode ser juiz, porque ele é tão falho quanto aquela pessoa que ele está tentando julgar. Mas eles querem. Nós vivemos num mundo de incoerências. Eles querem. A gente vive tentando. Um conselho que eu já te dou já no final aqui. Sabe qual é o nosso grande maior erro? É tentar viver se encaixando com as pessoas em detrimento de Deus. Em detrimento de Deus, a gente
fica tentando se encaixar com as pessoas. Deus quer que você se encaixe com Ele, que você mantenha a conexão com Ele e pare de ficar tentando se encaixar com pessoas que vão usar você e depois vão descartar como se nada você fosse. É assim que eu estou. É assim que eu vou falar para os irmãos. É o que Deus está mandando falar. É o que Deus está mandando falar. Não fique gastando sua energia, seu tempo, seus esforços para tentar se encaixar com os outros, não, querido. Quem tem que lhe aceitar, já lhe aceitou lá na cruz do Calvário. Quem tem que lhe dizer que você é importante, já disse lá na cruz do Calvário, quando morreu no meu e no seu lugar. Então, não desperdice a sua vida tentando agradar os outros. Agrade a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Se você agradar a Deus, o que está no seu coração, Ele fará no tempo dele, que é bom, perfeito e agradável. Então, não desperdice tempo tentando agradar os outros, tentando se encaixar com as outras pessoas, tentando se encaixar. Tá? Deixa eu ver se eu me encaixo ali, aí é rejeitado ali, deixa eu ver se eu me encaixo. Não, eu quero Deus, queira Deus. Queira Deus, porque aqueles a pessoa que você vive tentando se encaixar, depois vai utilizar você, desculpa falar de novo, mas é a realidade, vai utilizar você no que é conveniente, vai jogar fora e depois você fica doente, você fica inconformado, fica com a alma ferida. Só que eu declaro sobre a sua vida nessa noite, que não há enfermidade sobre a sua vida não, que há cura, que há libertação, que há renovo de Deus. Que há renovo de Deus, que há bênção de Deus na sua vida. Agora, o conselho é: faça o que tem que ser feito, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Como assim, pastor? Faça a sua parte, faça o que tem que ser feito. Mesmo sentindo dor, faça o que tem que ser feito. Olha o que fez a mulher do fluxo de sangue, se arrastando, rompeu a multidão, passou pelos discípulos que eram protetores do mestre, eram os delegados do mestre, que não deixavam ninguém encostar no mestre. Ele passou pelos discípulos e disse: hoje eu vou tocar nesse homem, na hora que eu tocar nele, eu vou ser curado. Então faça o que tem que ser feito, faça a sua parte, porque Deus vai continuar fazendo a dele. Deus abençoe a irmã Luciane Moura. Deus vai continuar fazendo a dele. Faça a sua parte, que Deus é Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de nenhuma das suas promessas. Ele é Deus. Antes que houvesse dia, Ele já era Deus. E não há ninguém que possa escapar da mão dele, não, querido. Faça, entregue tudo na mão de Deus. Eu disse: Senhor, eu vou tocar em tuas vestes hoje. E antes da coisa acontecer, profetize. Como assim, pastor? Profetize o que vai acontecer com seus inimigos espirituais. Profetize o que vai acontecer, porque Deus vai usar as palavras que saírem da sua boca para confirmar na sua vida e para lhe dar vitória. Explique isso, pastor. Davi desceu aquela campina olhando para Golias e dizendo assim: quando eu chegar de junto de você, olha que coisa tremenda, irmão. Quando eu chegar de junto de você, eu vou tomar a sua espada, eu vou jogar você no chão, vou tomar a sua espada, vou cortar a sua cabeça e vou trazer a sua cabeça para o rei, e a sua espada ficará como um prêmio na minha tenda. Profetize o que você vai fazer com o seu inimigo se ele não sair da sua frente. Não é com os homens, não. Os homens não. Estou falando com os inimigos espirituais. Deixa os homens com Deus, que a justiça de Deus não falha. Deixa os homens com Deus. Aos inimigos espirituais que ficam tentando limitar a sua vida, deixa eu cabeça, vou tomar sua espada, como fez Davi, Golias, vou tomar sua espada. Você não está me rejeitando? Quem é você? Um verme, vou pegar a sua carne, vou dar as bestas feras. O Golias falou para Davi, e Davi falou: pois então eu vou arrancar a sua cabeça e vou dar a sua cabeça de prêmio ao rei, e vou pegar a sua espada e vou colocar na minha tenda. Porque você veio a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem você afrontou. Aleluia. É assim. Quando o inimigo se deparar com alguém ousado, que não leva para casa desaforo espiritual, ele vai ter que bater em retirada. Eu declaro sobre a sua vida que ele terá que bater em retirada. Minha última instrução para você, querido, minha última instrução para você hoje é essa, que o tempo já decorreu aqui. Lute aonde você está. Ah, pastor, mas está doendo, está doendo. Quem disse que não tinha que doer? Esse bebê tem que nascer. Você quer que o bebê nasça ou não? Então lute onde você está e põe esse bebê para fora. A dor, põe esse bebê para fora, irmão. Ainda bem que eu nasci homem, viu? Porque dor de parto não é brincadeira, não. As mulheres sabem disso. Eu nasci homem. Põe esse bebê para fora. Sabe? Lute onde você está.
Vença as suas batalhas no anonimato. Vença essas batalhas que ninguém vê. Vença essas batalhas que Deus vai te incluir no hall dos heróis da fé. Vença as batalhas no anonimato, que Deus vai incluir seu nome no hall dos heróis da fé. Ninguém está lhe vendo você lutar e vencer, mas Deus está vendo. Está dizendo assim: olha, eu vi um ali valente, encontrei um valente, encontrei uma mulher que não quer mais viver aquela vida de humilhação. Eu encontrei um homem que não quer mais ter sentido como trapaceiro, como Jacó. Eu encontrei um jovem que havia sido marcado pela minha promessa e não negou meu nome na prisão, não se deixou vencer pela rejeição, pela humilhação. José, nosso texto principal, ele não se deixou vencer, ele manteve a fé dele em Deus. E eu finalizo dizendo para você: você quer ser ungido, querido? Quer superar essa rejeição, quer superar essa dor de inadequação, quer superar essa dor de difamação que espalharam contra a sua vida, dessa pessoa que te abandonou, dessa pessoa que lhe traiu? Quer superar essa dor? Quer superar essa dor dessa pessoa que anda lhe perseguindo, às vezes até dentro da igreja? Deus abençoe nosso irmão Edilson, seja bem-vindo. Quer superar isso? Então vá para a casa do oleiro. Agora lembre-se, a unção é cara. A unção é muito cara. A unção é muito cara, ó. Vai sair unção de você. O óleo que está para sair da sua vida vai abençoar você e muitas pessoas que estão ao seu redor. O óleo que está para sair da sua vida vai abençoar você e muitas pessoas que estão ao seu redor. Mas lembre-se, a prensa vai apertar a azeitona. Lembre-se que os pés vão espremer as uvas, querido. A unção é cara, a unção não é barata não, a unção é cara. A unção é cara, mas Deus vai liberar a unção porque você é um valente de Deus. Deus vai liberar a unção sobre a sua vida porque você já decidiu que não aceita ser menos do que aquilo que você pode ser. Deus vai liberar um renovo sobre a sua vida porque você já disse: Senhor, eu quero avançar. Deus vai liberar armas para você, novas armas, uma nova armadura. Pegue isso. Uma nova armadura para você entrar nesse campo de batalha, armadura novinha, porque Ele viu em você a valentia, a determinação de se tornar quem Deus quer que você seja. Os irmãos de José queriam matá-lo e transformar o futuro dele sombrio ou talvez inexistente, mas Deus queria transformar José no governador do Egito. A despeito de tudo que você passou, finaliza aqui, a despeito de tudo que você passou, Deus vai transformar você em governador do Egito. Seja lá o que isso represente para você, José. Seja lá o processo de humilhação e rejeição que você tenha passado. Seja lá o processo de acusação que você tenha passado. Como passou José sendo acusado de uma coisa que ele não fez. Através da mulher de Potifar. Poderíamos ficar aqui à noite falando sobre isso. Mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Tome essa palavra nessa noite. A unção é cara. Mas Deus vai liberar unção sobre você, porque a dor foi para mostrar a você quem você era, não foi para lhe destruir, nem para tirar o seu potencial, foi para mostrar a você quem realmente você era. Essa rejeição foi para levar você para o centro da vontade de Deus, como fez com Moisés. Levar para o centro da vontade de Deus. Você terá uma intimidade tão grande com o Pai. Quando você entrar na presença do Pai, o Senhor já vai dizer assim: anjos, atende ele ali, que aquele já é de costume na minha casa, aquele já é de costume na minha presença. E recebe essa palavra do Senhor Jesus nessa noite. Supere a dor da rejeição. Não aceite, não se acomode com o que não é para estar na sua vida. Esse negócio aí não é para estar na sua vida. Livre-se disso por meio da fé. E dê passos de fé, de vitória e de coragem diante de Deus. E a sua vida será plena na autoridade do nome de Jesus. Recebe essa palavra nessa noite, da parte do Senhor Jesus, que ela possa abençoar a sua vida e o seu coração. Esperamos que verdadeiramente esse testemunho, essa palavra tenha abençoado você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Tem a nossa irmã Rita, o nosso irmão Edilson, que ainda está aí, a nossa irmã Rose, a nossa irmã Marinalva, tem mais algumas pessoas que estão aí, que eu não consigo visualizar aqui, mas eu já declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, graças te damos por tudo que foi feito aqui através dessa live, nessa noite. Que esta palavra possa servir de vida, de despertamento, de orientação para o teu povo, que nos ouve agora, aqueles que nos ouvirão depois.
Ó Deus, que a tua direção, o teu direcionamento nos leve ao centro da tua vontade. Que mesmo a dor que porventura tenha se instalado, tenha se aproximado de nós, coopere para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora que todas as pessoas que estão enfrentando desafios, com dores emocionais, dores físicas, feridas na alma, que elas sejam curadas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Feridas na sua psique, nas suas expectativas. Ó Deus, que o Senhor revele para elas um novo tempo, dê uma motivação nova, dê, ó Deus, um direcionamento novo para que eles possam trilhar o caminho que o Senhor quer que eles trilhem. Porque o inimigo tentou interpelar e impedir a caminhada, mas o Senhor tem planos para o seu povo, o Senhor tem propósitos para o seu povo, e os teus planos e os teus propósitos não podem ser frustrados. Então abençoa cada vida que passou aí nessa live, todos os irmãos, nosso irmão Luiz, que veio nessa live pela primeira vez, a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus projetos, os seus ideais, sejam abençoados pelo Senhor. Todos os irmãos que estão aí, que cada família que aí representa, cada ministério que está aí representado, seja abençoado pelo Senhor, e que esta palavra sirva de vida, que este testemunho, ó Deus, não sirva de melancolia, mas sirva de despertamento, de um norte, para esses teus servos que aí estão, para que eles despertem o dom que há neles, despertem a importância que o Senhor já escreveu, que eles entendam de uma vez por todas que a caneta está em tuas mãos, a última palavra está na tua boca, a última palavra vem do Senhor, a caneta está em suas mãos e o martelo está em suas mãos, é o Senhor quem dá a última palavra. Então libera agora uma palavra de vitória, uma palavra de cura, de restauração, de renovo, de fortalecimento, de renovação espiritual, de vida. Eu profetizo agora que todo mal caia por terra, o mal que assola a alma desta pessoa caia por terra e ela receba a vida de Deus, que esse Espírito, que a lei do Espírito de vida que nos livrou da lei da morte e do pecado seja renovado na vida desta pessoa nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Cura aqueles que precisam de uma cura, abençoa os teus servos ali, o teu servo Jonas, juntamente com toda a sua família que perdeu a sua mãe, protege essa família, dá, ó Deus, o consolo que eles precisam nesta noite, o afago espiritual que eles precisam nesta noite, que eles possam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Cada vida que entrou nessa live nessa noite seja abençoada pelo Senhor com toda sorte de bênçãos, na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo o novo de Deus sobre a sua vida, que o novo de Deus venha com força sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre e sobre os seus ideais. Em nome de Jesus, está feito no reino espiritual. Eu concordo com os teus servos agora. Ligamos aqui agora na terra para que seja ligado nos céus. Está feito nesta noite a vitória do teu povo, para a vergonha do nosso inimigo e para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Supere a dor da rejeição, porque quem está contigo manda no céu e manda na terra. Até a próxima, se Deus assim permitir. Será na terça-feira, Deus assim permitindo. Até a próxima. Deus continue abençoando os irmãos. Um beijo no coração. Uma noite de paz na presença do Senhor. Os irmãos da ICB daqui, amanhã nós teremos Santa Ceia. Estejam conosco amanhã na Santa Ceia. Vamos começar às 18h30. Em nome de Jesus. Tá bom, amado? Deus abençoe. Um forte abraço.